Oi, pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu tô no 10º slide, tá? Então, aqui no 10º slide, nós vamos começar a ver como fazer referências bibliográficas, tá? O que são referências bibliográficas? Quando eu faço um trabalho, tá certo? Dentro de uma instituição superior, a gente já viu isso no início das aulas sobre normas da BNT, né? A gente viu isso. Quando eu faço um trabalho dentro de uma instituição de ensino superior, eu não posso falar por si só. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso escrever um trabalho com base na minha opinião pessoal. Então, eu sempre vou ter que citar autores que já escreveram sobre o tema. Então, todas as vezes que eu for fazer um trabalho, eu sempre vou ter que citar outros autores que já escreveram sobre o tema. Vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho sobre coaching, tá? Então, assim, eu posso saber o que é coaching, mas eu não posso fazer o meu trabalho simplesmente com os meus conhecimentos sobre o que é coaching. Não, eu tenho que citar outros autores, tá certo? No mínimo dois, tá? No mínimo dois autores que já escreveram sobre coaching, tá certo? Então, as referências bibliográficas é justamente isso. Os autores que eu citar ao longo do meu trabalho, quando chegar lá no finalzinho do texto, tá certo? Lá no finalzinho do texto, eu vou ter que fazer as referências bibliográficas, indicando o sobrenome do autor, o título do trabalho que eu citei, né? Onde é que ele foi publicado? Foi numa revista? Foi em um livro? Tá? Foi um site? Qual foi o ano que ele foi publicado? Tudo isso daí eu vou ter que dizer nas referências bibliográficas. Então é justamente o que é isso, referências bibliográficas. É uma parte, tá certo, que vem geralmente no fim do meu trabalho, tá? Vem no fim do meu trabalho, tá certo? E lá eu vou indicar quem foi o autor, ou autores, o título desse trabalho que eu citei, tá certo? E onde é que ele foi publicado. Só que eu não posso fazer isso de qualquer modo, tá certo? Há um modo específico de eu fazer essas referências bibliográficas com base nas normas da BNT. E é justamente isso, é justamente isso que a gente vai ver agora, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu gostaria de relembrar mais uma vez que eu disse na primeira aula sobre normas da BNT. Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, tá certo? Dentro de uma instituição de ensino superior, eu não posso citar qualquer material, tá? Dentro de uma instituição de ensino superior, eu só posso citar trabalhos acadêmicos. O que são trabalhos acadêmicos? São artigos publicados em revistas, livros, capítulos de livros, tá? Eu posso citar também monografias, dissertações de mestrado que foram publicados, tá? Que foram publicados em alguma instituição de ensino superior. Então, assim, ou seja, eu não posso citar sites de consultoria, textos da Wikipédia, textos de blog. Isso daí, esses tipos de materiais não são válidos a serem citados em um trabalho acadêmico. Por quê? Porque eles não têm credibilidade científica. Então, todas as vezes que vocês forem, a partir de agora, todas as vezes que vocês forem elaborar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, tá certo? Dentro de qualquer disciplina, vocês só podem citar artigos científicos que foram publicados em revistas, capítulos de livro, livros, dissertações de mestrado, monografias de graduação e de especialização, tá? Ou seja, textos da Wikipédia, texto de blog, texto de site não pode ser citado, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo sobre referências bibliográficas. O primeiro ponto que eu posso dizer a respeito das referências bibliográficas é que elas vêm lá no finalzinho do texto. Lembra que eu falei que a estrutura de um trabalho acadêmico é qual? Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Tem esses três tópicos. Depois das considerações finais, aí você coloca lá, ó, referências, tudo maiúsculo, em negrito, tá certo? Aí você começa a fazer as referências bibliográficas do seu trabalho, tá? Lembra que a gente viu, né?
que, com base nas normas da BNT, o texto do trabalho acadêmico, ele fica sempre o quê? Justificado e com espaçamento de 1,5, não é isso? Pois bem, as referências bibliográficas é uma regra à parte. Por quê? As referências bibliográficas, elas não têm espaçamento de 1,5 e não ficam justificadas. Aí você pode me perguntando, e como é que a gente faz? Na parte das referências bibliográficas, você vai selecionar as referências, tá certo? E você vai colocar com espaçamento simples, tá? E alinhadas à esquerda, tá certo? Outro ponto das referências bibliográficas, tá? Você vai colocar tudo em ordem alfabética, ou seja, você vai colocar primeiro os sobrenomes, você vai alinhar os sobrenomes na parte das referências, você vai alinhar esses sobrenomes colocando-os em ordem alfabética, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Então vamos lá. No slide 10, aí eu começo. Há vários tipos de referências, tá certo? Há um tipo de referências de livro, há referências de capítulos de livro e há referências de artigos publicados em revista e há referências de monografias, dissertações de mestrado, tá certo? Então nós vamos ver uma a um, porque cada um tem um determinado modo de se fazer, tá? Então vamos lá. Aqui no slide 10 eu começo com referências de livros. E como é que eu faço referências de livros, tá? Aí eu começo, ó, trabalhos com um único autor. Eu começo sempre fazendo a referência do livro pelo sobrenome do autor. E o que é o sobrenome? O último nome do autor. Por exemplo, eu começo com meu nome, por exemplo, Silvio Profírio da Silva. Então você vai colocar sempre, pegar o último nome. No caso do meu nome, Silvio Profírio da Silva, você pega o Silva. Então, o que é que você faz? Você pega o último sobrenome, o último nome dele, tá certo? Da pessoa, coloca tudo maiúsculo, vírgula, em seguida as iniciais, tá certo? Aliás, em seguida, tá? Como é que você faz? Você pega o sobrenome dele, tá certo? Tudo maiúsculo, vírgula, em seguida o nome do autor. Tá certo? Ponto. Depois, em seguida, o título do livro. Ponto. Em seguida, a cidade, tá? A cidade da editora. Todas essas informações vêm nas páginas iniciais do livro, tá? Em seguida, ó, a cidade da editora, 2 pontos, o nome da editora, vírgula e o ano. Vamos ver como fica aqui, ó. Aí, eu coloquei aqui no slide 10, explicando, ó, citações, referências de livros, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, lá embaixo do slide 10, Galeano, tudo maiúsculo, é o sobrenome do autor. Aí, ó, vírgula, logo em seguida, Eduardo, que é o primeiro nome dele, ponto. Logo em seguida, o título do livro, ponto. Logo em seguida, ó, Porto Alegre, que é a cidade da editora, 2 pontos, em seguida o nome da editora, LPM, vírgula, e o ano da publicação, 2000. Quando a gente faz uma referência, tá certo? De livros, qual é a parte que a gente coloca em negrito? A gente coloca em negrito o título do livro, tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? Essas informações, tá certo? Como cidade da editora, o nome da editora, tá? E o ano da publicação, tudo vem na capa do livro, nas páginas iniciais do livro. Na capa, na contracapa, tá certo? Então, espero que tenha dado para entender como a gente faz a referência bibliográfica de livro. No slide 11, aí eu coloco, ó, trabalhos com mais de um autor. Como é que eu vou fazer? É do mesmo modo. A diferença é que eu vou ter que colocar os sobrenomes e os nomes de todos os autores. Mas é o mesmo modo. Eu coloco, ó, sobrenome, tudo maiúsculo, vírgula, o nome do autor, ponto e vírgula, sobrenome do outro autor, tudo maiúsculo, vírgula, o nome, depois o título do livro, tá certo?
Em seguida, a cidade da editora onde o livro foi publicado, dois pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano. Tá certo? Aí aqui eu coloquei embaixo, ó, um livro que ele foi escrito por 3 autores, né? Aliás, 3 autoras. Aí tem a primeira autora, ó. Aí percebam, Artman, tudo maiúsculo, é o sobrenome dela. Aí vírgula, aí depois Eliane é o primeiro nome dela. Aí, ó, ponto e vírgula. Aí depois, ó, Souza é o sobrenome da outra autora. Coloquei o Souza, tudo maiúsculo, e o primeiro nome dela, tudo minúsculo. Tá certo? Em seguida, ponto e vírgula, e o sobrenome da terceira autora, Zinger, é o sobrenome dela, tudo maiúsculo, vírgula, o primeiro nome dela, Diná, ponto. Aí, ó, o título do livro, Análise da História através dos Museus Nacionais, ponto. Aí, ó, Porto Alegre, cidade da editora, dois pontos, Campo Campinho, que é o nome da editora, vírgula, e o ano, 2000. Tá certo? Percebam que quando eu estou fazendo referências bibliográficas de livros, tá? O que fica em negrito é sempre o título do livro, tá? Aí vocês vão ter que observar um aspecto aqui, ó. Quando o título do livro, dentro do título, tem 2 pontos? Não. Se não tiver 2 pontos, fica tudo em negrito. E se no título do livro tiver 2 pontos? Só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Vamos supor que eu estivesse fazendo a referência de um livro que se chamasse da... Desculpa, gente. Vamos supor, o título se chamasse da seguinte forma. Gestão de pessoas, 2 pontos, um elemento essencial nas organizações. Vamos supor que isso daí fosse o título do meu livro. Tem 2 pontos dentro desse título? Tem. Gestão de pessoas, 2 pontos, um elemento essencial nas organizações. Não tem 2 pontos? Então, eu não posso colocar todo esse título em negrito. Então, eu só vou colocar em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Qual é o título? Gestão de pessoas, 2 pontos, um elemento essencial nas organizações. Então, ó, só fica em negrito o gestão de pessoas, porque é o que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? Vamos continuar, tá? No slide 12, tá? Eu vou trabalhar como fazer referências de capítulos de livro. Por que de capítulos de livro, Silvio? Porque hoje, gente, há muitos livros de organização. O que são livros por organização? Vamos supor que eu quero publicar um livro, mas eu não tenho tempo para escrever um livro completo. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo desse livro, eu escrevo 2 capítulos e eu saio convidando pessoas que são minhas amigas. Podem ser professores de instituição, da mesma instituição de ensino superior onde eu ensino. Podem ser profissionais que trabalham comigo em uma determinada empresa, mas que tenham... como é que eu posso dizer? Mas que tenham a certificação. Não seria nem certificação, mas são pessoas que sejam gabaritadas para escrever um livro. Tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu saio convidando outros autores para escrever capítulos nesse livro. Então, cada autor publica um capítulo, eu publico 2 capítulos e pronto, é um livro por organização. Como eu tive a ideia de publicar esse livro, eu vou ser o organizador do livro. Mas o livro não foi escrito apenas por mim. Então, dentro desses tipos de livros por organização, há capítulos de vários autores. Então, você não vai poder citar todos os capítulos. Você só vai poder citar apenas o capítulo que você utilizou no seu trabalho. Então, como é que eu faço para para fazer esse tipo de citação? Ou seja, citação de capítulos de livro, tá? Então, vamos lá. Eu começo primeiro colocando o sobrenome do autor do capítulo do livro. Tá certo? O sobrenome do autor, ou seja, o sobrenome do autor, todo maiúsculo, vírgula. Em seguida, o nome do autor, tá? Voltando. Eu começo sempre pelo sobrenome, tá certo? Então, eu vou começar na citação, na referência
de capítulos de livro, eu começo pelo sobrenome do autor do capítulo, em seguida, vírgula, eu coloco o nome desse autor, tá certo? Ponto. Logo em seguida, eu vou colocar o título do capítulo de livro, do capítulo que eu li, ponto. Em seguida, eu vou colocar a expressão IN, dois pontos, aí eu vou colocar os dados do autor do livro. Aí eu coloco, ó, sobrenome do autor do livro, vírgula, o nome do autor do livro, ponto. Em seguida, o título do livro, ponto. Em seguida, a cidade, tá? A cidade da editora, dois pontos. O nome da editora, vírgula, e o ano, ponto. Aí vocês podem me perguntar, Silvio, mas em se tratando de referência de capítulos de livro, o que é que fica em negrito? O título do livro. Quando você for fazer tanto referências bibliográficas de capítulos de livros, quando você for fazer a referência de capítulos de livro, ou então a referência de livros, o que fica em negrito sempre é o capítulo do livro. É o título do livro, tá certo? Então, aqui nesse slide, no slide 12, aí eu coloquei um exemplo, ó, de referência de capítulo de livro. Aí aqui, ó, Andrade, tudo maiúsculo, vírgula, no caso, Andrade é o sobrenome do autor do capítulo do livro. Ó. Andrade, tudo maiúsculo, vírgula, Mário, que é o primeiro nome dele, ponto. Aí logo em seguida, ó, o título do capítulo, métodos ocultos de investigação, ponto. Aí a expressão in. Aí agora vem os dados do livro, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, Bonato, que é o sobrenome do autor do livro, vírgula, Gilson, que é o primeiro nome dele, ponto. Em seguida, ó, Processo Penal, Constituição e Crítica, o título do livro, ponto. Em seguida, cidade da editora, que é o Rio de Janeiro, dois pontos. O nome da editora, Lumen Juris, vírgula, 2011, que é o ano da publicação, e página inicial e página final. Quando você faz referências de capítulos de livro, é necessário você colocar a página inicial do capítulo e a página final do capítulo que você leu. Tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? Slide 13. É o slide 13? É, slide 13, tá? No 13º slide, eu vou estar mencionando como é que a gente faz referências de revistas. Vamos supor que você citou no seu trabalho um artigo científico que foi publicado numa revista, tá? Então, quando lá nas referências bibliográficas, você vai ter que fazer a referência desse artigo que foi publicado numa revista. Então, como é que a gente faz, tá? Primeiro ponto, eu vou começar sempre pelo sobrenome do autor. Aí eu coloco primeiro o sobrenome do autor, tudo maiúsculo, vírgula, logo em seguida o nome do autor, ponto. Logo em seguida, tá? Aí eu coloco o título do artigo, ponto. O nome da revista, ponto. Nome da revista, vírgula, a cidade da revista, a cidade onde essa revista é localizada, vírgula, os dados de publicação, como por exemplo, edição, volume, tá? Tudo isso vem mencionado no artigo, tá certo? Edição ou volume, tá? Em seguida, a página inicial e a página final, vírgula, o ano da publicação, tá? E em se tratando, tá, de artigos publicados em revista, quando você for fazer a referência, o que fica em negrito é o título do artigo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo, ó. Giffen, tá? É o sobrenome da autora, então eu começo tudo, ó. Começo sempre pelo sobrenome, e o sobrenome fica todo maiúsculo, Giffen. Logo em seguida vem o quê? Karen, que é o primeiro nome dela, ponto. Aí logo em seguida, ó, o título do artigo, Violência de Gênero, Sexualidade e Saúde. É o título do artigo, ponto.
Aí logo em seguida, ó, vem, ó, Cadernos de Saúde Pública, é o nome da revista, tá? Aí, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, volume 10, vírgula, página 146, 155, vírgula, 1994. Quando você for mencionar o nome da revista, você não vai colocar o nome revista. Por exemplo, Revista Caderno de Saúde Pública. Não, você só coloca o nome da revista, você só coloca somente apenas o nome, tá? Por exemplo, se você for citar assim, Revista Contexto Digital. Vamos supor que você vai fazer uma citação de um artigo que foi publicado nessa revista. Revista Contexto Digital. Quando você for fazer a referência, você não bota Revista Contexto Digital. Você só coloca Contexto Digital. Vamos supor, você vai fazer a referência de um artigo que foi publicado numa revista chamado Encontros de Vista. Revista Encontros de Vista. Quando você vai fazer a referência, você não coloca Revista Encontros de Vista. Você só coloca Encontros de Vista. Tá certo? Então, vamos lá. Outro ponto que eu quero abordar com vocês. Há dois tipos de revistas, tá? Há revistas que são publicadas no formato impresso, tá certo? E há revistas que são publicadas no formato digital, ou seja, na internet. A maior parte das revistas hoje são publicadas na internet. Então, quando essas revistas são publicadas na internet, você precisa colocar o link. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Se você leu, você acessou uma revista, se você teve acesso a um artigo de uma revista impressa, a referência bibliográfica dela termina aqui, ó, no ano da publicação, 1994. Agora, se você teve acesso a uma revista e foi no formato, tá? No formato digital, através de algum link da internet, você precisa mencionar. Aí o que é que você faz? Ó? Depois do ano da publicação, aí você coloca ponto, aí você coloca disponível em 2 pontos, aí aquele link que fica lá na parte superior da página, você seleciona aquele link, copia e cola. Disponível em 2 pontos e você joga o link. Tá certo lá? Aí depois coloca ponto, aí depois você coloca acesso em 2 pontos, aí você coloca o dia que você teve acesso àquele artigo, as 3 primeiras letras do mês, ponto e o ano. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei, ó, disponível em, aí joguei o endereço. Aí logo em seguida eu coloquei, ó, acesso em 2 pontos, 27, no caso de março eu coloquei MAR, ponto, somente as 3 primeiras letras do mês e em seguida o ano, ponto. Todas as vezes que vocês acessarem um documento, pode ser um artigo científico em revista, uma monografia, uma dissertação de mestrado, mas foi através da internet, você precisa fazer esse procedimento, mencionar disponível em, coloca o endereço e depois, ó, acesso em, menciona a data, tá certo? Eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo e a gente volta no 14º slide, tá certo?